Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje eu gostaria de falar de religião. Religião e religiosidade humana. Eu não vou conseguir em um único vídeo falar do tema, e principalmente porque nós não utilizamos nenhum outro meio para desenhar ou estudar ou compreender as manifestações, da religião, os fenômenos da religião e da religiosidade humana. Porque a nossa fonte tem que ser a Bíblia. Porque é nela que passamos a conhecer não só a Deus, mas também a nós mesmos. Quando passamos a compreender o que a Bíblia ensina, nós compreendemos a Deus e a nós mesmos. Muitas das vezes eu li vários indivíduos, vários filósofos, achando que através dessas pessoas, desses indivíduos, eu iria compreender a sociedade, o ser humano, Li muitos sociólogos, para ver se eu compreendia melhor o ser humano. Mas, na verdade, o homem só pode ser conhecido por si mesmo quando ele passa a conhecer quem foi o seu Criador. Não tem outra forma. Se nós não conhecemos quem é Deus, nós não nos conhecemos. E tendo em vista essa revelação de Deus e do homem, nós, a partir do momento que passamos a conhecer a Deus, aquilo que Ele revela dele nas Sagradas Escrituras, e aquilo que Ele revela do homem, através da sua palavra, aí sim nós podemos nos conhecer. E uma das coisas que podemos conhecer de nós mesmos é a questão da religiosidade nossa, que está em todo ser humano. Até o ateu, ele é um religioso. Quando Paulo fala, em uma de suas cartas, fala assim, antes estava apartado de Deus, longe de Deus, ele fala assim, a palavra que ele usa no grego é ateus. Ou seja, Paulo diz que todos aqueles que não estão no verdadeiro Deus, ele é um ateu. O conceito da palavra ateu hoje tomou uma nova conotação, Ateu é aquela pessoa que não crê em Deus. Porém, Paulo não fala que o ateu é não crer em Deus. Todo aquele que não tem o Deus verdadeiro, este é um ateu, por ele não ter o Deus verdadeiro. Mas, para a gente compreender tanto o homem, mas também o Evangelho em si, a chave fundamental é entender a carta que Paulo escreveu aos Romanos. Porque essa carta de Paulo é a carta que explica o mistério de Deus, esse mistério do Evangelho, E Paulo, ele já começa demonstrando que Deus é um Deus que se ira, é um Deus que está irado contra o homem, Do céu não se manifesta a bondade de Deus. Do céu não se manifesta a benignidade de Deus. Do céu não se manifesta a generosidade de Deus, a santidade de Deus. Não. Do céu se manifesta a ira de Deus. É isso que Paulo começa na carta aos Romanos. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade dos homens que detêm a verdade em injustiça, em iniquidade. O que Paulo está dizendo com isso? Paulo está dizendo, aí quando nós começamos a ler os outros versículos, 18, 19, 20 e aí por diante, Paulo diz
que o homem de forma deliberada, o que Paulo está dizendo é que o homem de forma deliberada, ele não quer Deus. O homem repudia Deus. Esse deter a verdade é forçar para baixo. É não querer que a verdade venha à tona. É o deter a verdade em justiça. O homem detém a verdade e no lugar dessa verdade ele coloca uma injustiça, uma mentira, um engano, uma iniquidade. É isso que Paulo está dizendo. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a injustiça dos homens que detêm a verdade em iniquidade, em injustiça. É isso que Paulo está dizendo. O que Paulo está dizendo ali nos versículos adiante é que o homem conhece a Deus e de forma deliberada o homem não quer Deus. Porém, esse mesmo homem que conhece a Deus através daquilo que Deus revela dele, porque Paulo diz que o que se pode se conhecer de Deus é manifesto na natureza, tanto o seu eterno poder como a sua divindade e o seu eterno poder. Paulo diz que a revelação da criação dá ao homem a compreensão de um Criador. E essas duas coisas, ou esses dois atributos de Deus, pode ser conhecido por toda a humanidade. Toda a humanidade conhece a Deus. Esses dois atributos de Deus, a divindade e o seu eterno poder. Ou seja, toda a humanidade sabe que existe um ser divino, Criador, de eterno poder. Toda a humanidade. É isso que Paulo está dizendo. E o homem não quer. Detém a verdade em iniquidade. A questão é que depois, lá na frente, Paulo começa a dizer assim: tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Antes, em seu discurso, se desvaneceram e, em lugar de adorar o Deus verdadeiro Criador, adorou a criação, a criatura. Paulo começa a demonstrar que o homem deixa de adorar o verdadeiro Deus para adorar falsos deuses de forma deliberada. E é por isso que Deus os entregou para todo tipo de imundícia, para desonrar os seus corpos. Deus começa a entregar as pessoas, porque as pessoas não querem conhecer a Deus, e Deus vai entregando a elas imundícia, ao pecado, a tudo, a mentira, ao engano de Satanás. Deus entrega, porque a pessoa detém a verdade em iniquidade, não quer a verdade de Deus. Então essa pessoa que detém a verdade, mesmo assim, esse mesmo indivíduo, ele não consegue viver sem Deus. E aí é onde entra religiosidade. Porque o homem foi feito para adorar a Deus, para servir a Deus, para a glória de Deus. O homem caído não consegue se aproximar de Deus, está morto no pecado. O que Deus revela da natureza, ele detém a verdade e coloca sobre a verdade o engano, a mentira, ele não quer a verdade. Mas ele não consegue viver sem Deus. E aí é onde entra o fenômeno da religião. E aí o homem passa a criar deuses para si. Ele rejeita o Deus verdadeiro, ele detém a verdade em iniquidade, ele não quer o Deus verdadeiro, mas ele começa a fazer deuses para si, segundo as suas próprias concupiscências, segundo os seus próprios desejos. Ele passa a fazer deuses para si, porque ele não quer o verdadeiro Deus. Ele não consegue se aproximar de Deus por causa do seu pecado. E ele começa a forjar Deus. E aí começa a surgir as religiões. Porque o homem é religioso. O homem é religioso. Todos nós somos religiosos. Né? É o fenômeno. É algo que está em nós. Porém, a religião é um meio e não um fim em si. A religião é o meio em que usamos para se achegar a Deus. Isso é religião. A religião não é um fim em si. Todas as pessoas da Terra, todos os seres humanos, das tribos mais remotas da Terra, têm em sua consciência a compreensão
de que existe Deus. A deidade está implantado em toda a consciência de todos os homens da terra, independente dos lugares. As tribos mais remotas da terra têm isso em suas mentes. Ou seja, existe um ser divino. Porém, esse indivíduo que sabe que existe um ser divino não consegue se aproximar desse ser porque está em um estado caído, pecaminoso. E aí ele detém a verdade e passa a fazer deuses para si. E aí nós conseguimos compreender o fenômeno da religião. Mas, dentro do meio cristão, esse fenômeno ele acontece de forma diferente. Por quê? Porque agora Satanás, que usa a religiosidade do homem para enganar com as falsas religiões, ele usa os mesmos artifícios dentro do cristianismo para enganar os incautos, para enganar as pessoas. As pessoas acham que estão servindo a Deus, as pessoas acham que estão servindo a Cristo, as pessoas acham que estão no caminho da verdade, porém estão sendo enganadas por Satanás dentro do mundo cristão. Esse fenômeno no mundo cristão que Satanás usa, o fenômeno da religião e da religiosidade humana, é usado para um engano no meio da cristandade. E aí onde é que está o problema? Por quê? Porque eu posso ser apenas um religioso e não passar verdadeiramente pelo novo nascimento e não ser um cristão verdadeiro. E eu só passo a compreender isso quando eu passo a enxergar a diferença entre a religião, a religiosidade humana e para que eu uso a religião. Então eu não posso ser um religioso e usar a religião como um fim em si. Eu tenho que usar essa religião, ou seja, toda a liturgia do culto, todo o andamento, toda a solenidade, a orquestra, o coral, a instituição, tudo isso são aparatos. Ela não é um fim em si. Nenhuma instituição religiosa é um fim em si. Ela existe para um fim maior. O fim maior é levar a adoração a Deus. O fim maior é ensinar o que Deus revela dele nas Sagradas Escrituras, tendo sempre por base a Bíblia. Esse é o fim maior. O fim maior é conhecer Deus. O fim maior é passar pelo novo nascimento, é se aproximar de Deus. Eu uso a religião como um meio e não como um fim. O problema é que os falsos mestres, e muitos desses são falsos mestres, eles não se colocam direto contra Deus, ou seja, eles não enganam de forma deliberada do ponto de vista de articular o engano, mas eles enganam por serem enganados. Que isso também é um fenômeno da religião. É simples enxergar isso. Na minha região, se eu saio daqui da minha casa de 7 horas da manhã, eu vejo pessoas vestidas de forma religiosa na rua, supostamente pregando o Evangelho dessa seita chamada Testemunho de Jeová. Por que é uma seita? Porque não carrega o Evangelho de Cristo. Pessoas que estão sendo enganadas por falsos mestres, por falsos líderes que creem que serão salvos mediante a filiação ao seu grupo religioso. É isso que eles creem. Eles serão salvos porque eles fazem parte da organização de Jeová. Né? A organização de Jeová é que vai salvar eles. Então a organização de Jeová vai salvar eles, né? Então eles fazem todo esse movimento, se mobilizam, achando que estão servindo a causa justa e nobre. Na verdade, estão servindo a religião. Por quê? Porque não é o verdadeiro evangelho. Não é o verdadeiro cristianismo. E quem está por detrás disso? Só falsos mestres? Só falsos profetas?